Vamos lá, vamos para o comentário técnico semanal. Vamos ver quais fatos técnicos tivemos com o encerramento da semana e o que observar para a semana que vem. Semana que promete ser esvaziada, tem pouca coisa na agenda, muitos feriados, tá? E pode ser que tenhamos baixo volume. Mas vamos lá, vamos ver aí se a gente não vai ter falsos sinais e isso não se confirme para janeiro. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado e ir tateando com muita calma o que está acontecendo nesse período. Vamos lá, vamos falar do S&P. S&P aqui a gente tinha algumas dúvidas, né? Inclusive a gente tinha mantido aqui se ia cruzar a média de 21 com a de 200, porque era uma possibilidade, mas vejam que a média de 21 se aproximou da de 50. Eu vou colocar, a única coisa que eu vou observar na semana que vem é se vai cruzar média de 21 com a de 50. É isso que eu vou estar observando. O que pode acontecer na semana que vem? Bom, o preço pode voltar a subir, esse cruzamento não acontecer, e aí eu volto a refazer a pergunta se a 21 pode cruzar da de 200. Ok? Então estou observando isso, estou tentando aqui no Fibo ver se eu encontro alguma explicação, não está encaixando nada em Fibo aqui. Vou apagar essa Fibo do diário e vou estar observando esta Fibo aqui do semanal. Por quê? Preços vindo aqui para baixo de 61 pode ser um indicativo, apesar que tem aqui, ó, né, pode ser um suportezinho, mas perto da média de 200. Está muito próximo as coisas, tá? Mas ele pode vir aqui, testa 200, fecha, respeita 61, pode ser um sinal de que ele quer voltar a subir. Fiz um ajuste aqui, né? Para mim agora, aquela possibilidade do S&P entrar numa nova trajetória altista quando romper esta LTB e preços acima da média de 50. Esta linha de tendência central para mim já fez a sua função, vou estar ainda observando ela, mas não é o sinal que, né, preços acima dela que vão confirmar isso para mim. Por quê? Porque está mais baixo, né? Pela trajetória, se vier aqui romper antes os preços trabalhando acima de 50, é um pouquinho abaixo dessa linha de tendência central aqui, ok? Que ficou uma resistência inclinada. Os preços fecham abaixo da média de 21, mas observem que eles ficam muito próximos do fechamento da semana anterior, apesar de terem feito, né, tem uma sombra aqui mais para baixo. Eu gostaria de ver fechamentos mais para baixo para confirmar que realmente perdeu a média de 21. E aqui na nuvem de Shimoku, tá? Só botei aqui uma alteração. Se romper pode ser também o nosso sinal, porque vai depender da trajetória, né? O que tiver mais próximo com o sinal da trajetória altista. Ainda não abandonei ela completamente. Essa ideia, ela está ficando mais fraca, essa ideia de que o S&P pode voltar a subir, tá? Vamos lá para o Nasdaq. E aí a gente olha para o Nasdaq, era o seguinte, né? Se ia cruzar a média de 21 com a de 50 e perder a LTAzinha. Ele fez os dois, né? Perde, né, fecha aqui para fora, gostaria de um fechamento um pouco mais para baixo, não fez, tá? Cruzou a média. Então, semana que vem, vamos ver se ele perde talvez aqui os 10.680. Talvez essa seria a nossa pergunta, né? Vai perder, vai visitar e respeitar, vamos botar assim, 10.680. É isso que a gente pode observar para a semana que vem. Mas veja como está se aproximando a média de 21 da de 200, a gente pode deixar aqui, tá? E em Shimoku não temos nada para olhar. Vamos falar de índice dólar. O índice dólar está bem parado. O único fato aqui, tá? Os preços estão se sustentando abaixo da média de 200. Vai continuar visitando a média de 50, vai visitar a linha inferior do canal. Veja, o único fato que a gente tem é ele fechando levemente abaixo da média de 20, de 50, tá? Então vamos botar o seguinte, ó, vai continuar visitando, vai confirmar que perdeu, porque foi muito próximo, né? Vai confirmar que perdeu a média de 50, e aí o que a gente quer? A gente quer um fechamento abaixo, a gente continua com aquele cenário da reversão de solavanco, tá? Da reversão de solavanco, onde ele se aproximaria aqui dessas linhas de canal e perderia, que seria a fuga. Tá? E aqui ele está se aproximando da nuvem de Shimoku,
também pode ser um suporte aqui, né? Tanto o limite superior quanto o limite inferior. Treasuries confirmou, tá, que ele veio aqui, a gente estava olhando aqui por uma pernada de alta, né? Ele tinha uma grande pernada de alta aqui. E aí ele fez uma correção, veio a 50 aqui, vai respeitar, respeitou 50%. Ele está se acelerando aqui. A gente pode botar uma projeção da onde pode chegar os treasuries, ok? Ó, pode visitar o topo e passar um pouquinho. Então vamos começar a acompanhar se ele vai se sustentar aqui para cima. Vamos ver o seguinte: vai continuar subindo? Tá? É isso que a gente quer ver aqui nos treasuries. Vamos ver aqui no gráfico diário. Ele não foi na média de 200, no gráfico semanal. Ele não foi na média de 200. Isso aqui é uma LTA log que ele rompeu e ele tá, ó, estão observando que essa LTA log, tá? Escala logarítmica, ele tá funcionando como uma linha de tendência central, uma resistência inclinada, tá? Então, abaixo da média, fechou acima da média de 21. Vamos ver o seguinte: vai ir até média de 50, vai superar LTA log resistência inclinada. Isso é um indicativo, um fechamento para dentro aqui é um indicativo que ele conseguiu vencer. E aqui até a gente já pode começar, vai cruzar média de 21 com D50, que dentro de uma trajetória altista, esse zigue-zague no diário é natural, né? Aqui ó, ele desce, cruza de novo e dá mais uma pernada. Pode vir cruzar de novo e dar mais uma pernada. Temos umas projeções aqui, podemos apagar para deixar mais limpo. Essa anterior aqui já não vale mais. Então a gente está observando aqui. Vou tirar escala logarítmica. Temos aqui uma... ele está aqui, a LTA. Ele pode vir até aqui visitar essa LTB aqui. E aí a gente vai ser um outro ponto para observar mais à frente. Então é isso que a gente tem para os treasuries. Aqui está respeitando a LTA. Vamos para a Bolsa Brasileira. Bolsa Brasileira. Temos aqui uma FIBO, deu uma pernada, estava ficando feio na semana passada. Essa semana se recuperou bem. Fechamentos acima da média de 21 e um fechamento acima da média de 200, ainda abaixo da de 50. Ou ele está prolongando, ou já fez um movimento corretivo, vai voltar a se alinhar. O que explica esse movimento da Bolsa Brasileira é o que eu falei na semana passada do EWZ, que estava se aproximando dos 26 dólares quando a gente viu o EWZ sem ajuste de dividendos. Mas pode ser só veio até aqui, subiu um pouco, né? Quem acompanhou o mercado essa semana viu que a bolsa não conseguia cair, começava a entrar um movimento corretivo, já entravam tomando bolsa e enfiando no dólar. Então, vamos ver se não é um posicionamento de final de ano. Acho que a gente vai ter essas respostas para janeiro, mas vamos continuar acompanhando aqui. E o que a gente pode é o seguinte, né? Vai cruzar média de 21 com a de 200, já cruzou. A gente vai botar, vai cruzar média de 50 com a de 200, tá? Um cenário baixista, ou preços vão passar média de 50, que pode ser aí nosso cenário altista da retomada de uma trajetória altista. Eu acho que é isso que a gente tem. Que tinha um canal, né, anterior que ele visitou bem o ponto final do canal. Aqui o limite superior já tinha sido superado, eu acho que não funcionaria como uma resistência. O que eu achei foi aqui no gráfico semanal, um canal aqui, nas barras semanais. Se a gente botar até aqui, eu estender as linhas, está funcionando razoavelmente bem, né? Vem até aqui em cima e aí começa a formar um canal aqui. Não sei se eu não estou forçando o desenho, mas quando o mercado fica um pouco mais esvaziado, a gente corre esse risco. Então a gente tem que observar, tem que pegar bastante evidências para a gente começar
talvez tomar mais cuidado que tomaria normalmente, tá? Para realmente decretar alguma coisa que está acontecendo. Estou acompanhando esse canal para a semana que vem. A média de... Deixa eu botar aqui, cadê o... Por que não está fechando? Deixa eu ver. Agora sim. A média de 21 estava quase cruzando a de 50. Tá? Ele não perdeu a média de 200, né, no semanal, porque o preço trabalhou abaixo da de 200 e voltou a subir, e veio fechar acima da média de 21. Tá? Eu vou manter essas perguntas. Por quê? Semana que vem, se ele fecha aqui para cima, ele está fazendo fechamentos acima da média de 21 da de 50. Tá? Não vai ter cruzado, a gente vai ter a nossa resposta. Vamos para o dólar. Dólar contra real veio caindo, caindo, caindo. Tinha um gap aqui. Tá? Fechou esse gap. Estamos observando a LTAzinha. Ele perdeu a LTAzinha. Vamos tirar. Tá? Vai cruzar a média de 21 de 50. Cruzou, né? Cruzou para baixo. Agora a pergunta aqui é se vai perder a média de 200. Essa é a pergunta. Tá? Ainda está dentro da lateralização aqui do semanal. Tá? Realmente o cenário para ele confirmar para baixo, ele perdendo aqui os 5.040, tá? 5.043. Temos alguns sinais no caminho. Ele bate na média de 200, que tinha aquele gap de corpo, e volta a subir. Só que tem cruzamento de média. Tá difícil. Tá? Tem que tatear bastante o dólar aqui, se ele vai se continuar sustentando, se ele vai dar uma corrigida semana que vem, e aí ele pode só fazer uma corrigida para cair em janeiro. Né? Ó, temos uma pernada de baixo, ele pode vir aqui 50 para janeiro, depois fazer o movimento. Então a gente tem que estar acompanhando, continua um cenário mais complicado. Shimoku aqui, ó, ele adentra a nuvem de Shimoku, respeita o limite inferior, respeita essa LTA, tá? Mas fecha dentro da nuvem. Quando a gente vem aqui para as médias, ele fecha praticamente em cima, né? A gente não pode ainda confirmar que ele perdeu a média de 50. Então vamos botar aqui, vai confirmar fechamento abaixo da média de 50. Semana que vem ele continua enfraquecendo, perde 200 e perde 50, né? São mais fatos que, pode ser que realmente ele vá sair dessa lateralização para baixo, que é um dos cenários que a gente tem dentro da lateralização. Olhando aqui um pouco o estudo de volatilidade, Bollinger, tá? Ele está com a volatilidade baixa, né? Então ele veio aqui querendo abrir o limite inferior da banda de Bollinger com baixa volatilidade. E eu, sinceramente, não sei se é um movimento, até olhando um pouco para o histórico, se não é só um movimento que ele vem aqui para se acelerar para cima. A gente tem alguns casos desses ao longo aqui, né, da história mais recente. Tá? Então, tô tateando o dólar, tá? Não tô convencido ainda desse movimento aqui e gostaria de ver evidências mais fortes. Falando do EWZ, só para mostrar aquilo que eu estava observando, quando eu tiro o ajuste de dividendos, deixa eu deixar aqui. Quando eu tiro o ajuste de dividendos aqui no gráfico diário, ele estava se aproximando aqui dos 20, ele nem chega a bater nas mínimas, né? Ele já começa a se acelerar. Vamos dar uma olhada aqui nas médias, continuam feias, né? Eu acho que talvez aqui a nossa pergunta, ele cruza a média de 50 para 200 para baixo, é se preços vão se sustentar acima da média de 200, né? Se ele vai passar a média de 200 aqui no diário. E aqui no semanal, cruzou média de 21 de 50 para baixo. E olha só como o cenário está complicado aqui, né? Ele vem aqui, fecha abaixo da média de 50. E a média de 50 quase cruzando a de 200. Cruzou. Ele não confirmou esse cruzamento. Vai cruzar
média de 50 com a de 200. Acho que isso vai ser natural, né? O próximo movimento, se ele se mantiver aqui, provavelmente vai cruzar a média, tá? E se vai confirmar este cruzamento com preços trabalhando acima da média de 200. Tá? Até na semana passada a gente estava falando disso, né? Dessa possibilidade de que ele revertesse esse cenário aqui, que estava ficando feio. Pode ser que ele reverta. Então, o EWZ parece que pode nos dar as respostas mais antecipadas. Preços trabalhando aqui acima e aqui acima. Pode ser, opa, a bolsa vai subir e o dólar vai continuar caindo. Vamos falar um pouquinho de commodities. Continua sambando aqui em cima do 110 sem perder. Tracei uma outra LTA. Continua observando se vai perder o 110. O petróleo essa semana deu uma acelerada. Não confirmou nada ainda aqui. Tá? Não aconteceu nada. Se romper esta LTB, pode ser que daí volte a se acelerar os preços, tá? Mas as coisas estão bem devagar. O petróleo voltou a se acelerar, tínhamos um cenário de possivelmente ele vir aqui na média de 200, tínhamos inclusive aqui umas projeções que não se confirmaram, essa aqui ainda está válida, tá? Subiu, fechou acima da média de 21, talvez a pergunta é se vai continuar aqui, né? Preços vão continuar acima da média de 21. Depois vão ficar acima da média de 50. Aí já pode ser os sinais de que o petróleo vai voltar a se acelerar sem ter visitado a média de 200. Tá? Vamos ver aqui, vai visitar a média de 200 ou vai ficar acima da média de 21. Então, nossas perguntas para a semana que vem. O Brent é praticamente o mesmo cenário. Vou apagar só essa projeção aqui. Temos uma projeção mais antiga aqui que a gente pode apagar também. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Podemos traçar, inclusive, aqui, depois traçar no West Texas, uma LTB. Está aqui já no semanal traçado. Vou botar para o West Texas aqui. Aqui ela funcionou. Não, podemos traçá-la assim. Tá? Preços também acima aqui da LTB pode ser o sinal de que ele quer subir. Lembra que tem aí um cenário aí de vários gestores que o petróleo pode dar uma nova pernada de alta, inclusive trabalhando aí acima de 100 e poucos, quem sabe a 150 e alguns falando até em 200. Muito vai depender da China. Era isso. Quero desejar aí um Feliz Natal e que tenhamos aí uma boa semana. Um grande abraço.